escravizados, né, Exatamente. cara? E agora todos aboliu a escravidão um pouco antes da República ser proclamada, então o Brasil tava virando o Brasil era um país negro. Era não, ainda é, mas, por exemplo, é um É país. sinônimo de infectado e sujo, né? Exatamente. Tem uma charge da época num jornal, cara, que mostram são 3 moças. São 2 moças olhando ao longe, vestidas a caráter do século XIX, e muito bem vestidas, né, a lá Europa mesmo, e na barra da saia delas está escrito Montevidéu, Buenos Aires. E elas olham ao longe, boquiabertas, uma terceira moça jogada no chão, na lama, em meio aos porcos. E ali escrito, né, o Rio de Janeiro. E, Então era mais ou menos essa ideia. e esse esquema aí que o Gleison falou, a própria questão, né? Tipo, essa população que foi liberta da escravidão, né? População negra, eles não tiveram uma política pública de inserção deles na sociedade. Então a gente tem uma parte dessa população que volta a trabalhar nas fazendas onde eles trabalham em um regime análogo à escravidão que existiu, análogo à servidão. Né? Uma parte dessa população vai morar na cidade, e aí a gente entra na questão do Rio de Janeiro mesmo, né? Morar no centro do Rio de Janeiro, vivendo de bicos, morando em cortiços. E essa inserção social não existiu mesmo, Não né? existiu, não Os caras existiu. foram ter direito ao voto apenas em década de 30 com o Vargas. E é uma Pra usar população. como uma política populista. Então, aí se a gente junta essa política a política do embranquecimento, né? Um padrão europeu, com o centro da capital do país, onde a maior parte da população que vive ali é uma população negra, então para quem é elite desse país, olha para isso e pensa, mano, a gente precisa deixar bonito do jeito que a gente quer que seja bonito, né? E daí usam todas essas justificativas, como o Gleison falou, do higienismo e tal. E o cartão postal do Brasil, né, que era o Rio de O Janeiro e Rio. capital do Brasil, vai virar a sede desse processo de, entre aspas, né, modernização. E com E aí esse. temos que reformar a fachada do Rio de Janeiro. Isso. E que fachada era essa, né? Eram os portos, as rodovias, as ruas, e principalmente também, né? Esse processo de ferrovia para escoamento dessa produção através desses portos. Então você tinha que botar abaixo esses cortiços, essas casas que eram considerados ambientes insalubres, ambientes não higiênicos por funcionários públicos. E o que causou no Rio de Janeiro na época? A alta do aluguel, a inflação de determinados produtos, gerando essa insatisfação. E aí, para o nosso ouvinte, né? O que foi essa revolta da vacina, de fato? A revolta da vacina foi um motim popular que durou entre o dia 10 de novembro de 1904 até o dia 16 de 11 de 1904, onde a população revoltosa com essas condições, a má qualidade dos serviços públicos, principalmente descontente com as políticas públicas implementadas ali pelo prefeito da época, que era o prefeito Pereira Passos, e a política também nacional ali do Rodrigues Alves, de saúde pública. É nesse contexto também que a gente tem ali a figura icônica do médico sanitarista Oswaldo Cruz, que aos 24 anos foi à França estudar naquele Instituto Pasteur, onde ele ali aprendeu principalmente essas noções de processos, né, de higiene e principalmente de saúde pública, certo? O Oswaldo Cruz, ele entrou com esse processo de tentar também, ele foi que encabeçou esse processo de vacinação da população ali do Rio de Janeiro, vacinar a população contra a varíola, o que não foi aceito pela população do Rio de Janeiro devido àquelas questões sociais que a gente comentou, né? Então, legal comentar, por exemplo, a vacinação era obrigatória lá. Isso. Hoje é obrigatória aqui, era pra ser, né? Enfim. As pessoas às vezes até confundem, mas tá vendo, ó, o pessoal se revoltou, tava certo. A questão não é só que a questão lá não é ser obrigatória a vacina. A questão lá é que os agentes sanitários entravam nas casas,
né? Sim. Para aplicar à força a vacinação. Então era extremamente invasivo, inclusive nessas casas das populações do centro que estavam Sim. sendo mandadas para E fora, aí- né? Então, e além disso, entra também a questão sanitária, né? Porque a gente tem a varíola lá, tem a peste bubônica rolando, tem a febre amarela rolando, e a população ali que não tinha um amparo social, né? Como a gente acabou de falar, uma população que não teve uma inserção em um contexto onde sua casa é invadida, né? Tipo, de Isso, formas violentas e tudo mais. e sem falar também, né, Gabriel, a questão da. Porque assim, é engraçado quando você trabalha em escola. Eu lembro que eu, quando aluno, e hoje como professor, e vai falar sobre o assunto, tem muita aquela. Pô, os caras são burros pra caralho também. E, lógico, né? É uma forma pejorativa, mas se for parar pra pensar, isso escancarou pro mundo, de certa maneira, as grandes diferenças sociais que existiam até então. Porque pensa assim, porra, primeiro os caras vieram, acabaram com os cortiços, né? Aonde a gente vai morar? Morro. Nos morros. Aí veio lá, reformando as ruas, as praças, pega os mendigos, toca de lá também. Onde eu vou morar? No morro. Aí você chega no morro, o que era o morro? O morro era barranco, cara. Aí exposto a doença, Sem longe dos estrutura. centros urbanos, os piores trabalhos, marginalização. Aí os caras vêm com essa de querer vacinar. Vacinar o caramba, esses caras querem matar a gente, né? Quer dizimar a gente, né? E tem uma outra questão que você comentou essa questão do morro e tudo mais, é muito doido, Luquinha. Se a gente pega a geografia espacial das cidades, normalmente o padrão é que a população rica ela mora nos lugares altos da cidade e a população pobre mora no centro. Tanto que a gente, em inglês, por exemplo, tem a expressão uptown, que se refere à parte rica da cidade, à parte alta da cidade, né? Uptown. Downtown é o centro, né? Beverly Hills, né? Hills, Exatamente, Colina. exatamente. Sempre referente a lugar alto, né? Tipo, em Tatuí, Colina das Estrelas, né? Sim, Tipo, sim. e o que acontece no Rio de Janeiro é o processo inverso, né? A gente tem uma população marginalizada, marginalizada no sentido de em situação vulnerável, que é levada para os lugares mais altos do Rio de Janeiro, e a gente tem a população rica do Rio de Janeiro, que hoje, quando eu falo graças ao processo, né, tipo, como consequência desse processo de reforma urbana no Rio de Janeiro, a população rica mora no centro do Rio de Janeiro, né? Copacabana, Leblon, Ipanema, sabe? Tipo, os bairros ricos do Rio de Janeiro, ao contrário da maior parte das cidades do mundo, eles ficam no centro, na parte baixa da É um cidade. processo inverso, né? Exatamente, exatamente. E outra questão sobre a aversão da população à vacinação vem de questões morais e ligadas também à sexualidade. Muitos ali falavam, tem aquele pensamento, né? Como assim? Eu vou permitir, aquele pensamento machista, né? Como assim eu vou permitir que a minha esposa, a minha mulher, seja vacinada por um outro homem? Ela vai ter que mostrar, né? Lembrem-se, ali era início do século XX, as mulheres mal mostravam o pulso, né? E era vacinado no ombro, então ela teria que ir ali, ficar com os ombros à mostra para um desconhecido. Então isso ali era uma questão quase que... É uma questão ligada muito à moralidade e sexualidade dessas pessoas ali. Uma fantasia também com a questão da penetração, de não deixar ser penetrado, né? E aí a psicanálise pode ir mais a fundo para tentar entender o porquê disso, né? Em algumas situações, se não me engano, tem relatos de vacinas sendo aplicadas nas coxas das mulheres e das crianças também. Então, tem essa questão também da população sentir, assim... Invadida. Invadida, o corpo Sim. invadido, né? Muitas também das vacinas também aplicado na bunda também, algumas vezes, né? E é mais ainda Sim. que eu... Então você tem esse processo, né? E o saldo dessas revoltas, desse motim popular, qual que foi o saldo? O saldo foram 900 pessoas presas, 30 mortos, 110 feridos e 461 deportações para o estado do Acre.
Pra vocês terem uma ideia aí do qual foi o resultado desse processo. E aí você teve o fim da tentativa de vacinação da população do Rio. E aí eles adotaram uma outra estratégia que foi a tentar conscientizar a população. Tem uma situação na questão da revolta da vacina, da parte sanitária, que eu acho muito engraçado, que é tipo, é aquilo que a gente falou em outro podcast sobre o jeitinho brasileiro. É uma das decisões no processo sanitário, como uma das doenças era a peste bubônica, e na época se considerava que era o rato, a questão principal de os caras falam assim, ó, quem trouxer rato pra gente, a gente paga, a gente compra rato. É foda, cara. O que os caras começaram a fazer? Os caras começaram a criar rato pra vender. Mano, o ser humano é muito louco. Ser humano não. O brasileiro. Tô com um case de sucesso. Mano. Mano do céu, é tipo choque de cultura, mano. Criador de rato. O Julinho da Van, ele tava fazendo criador de dengue, mano. Criador de dengue pra vender repelente. E, ó. É o coach empreendedor, é o coach empreendedor do começo do século XX. O cara chegava com um calhambequezinho branco dele. Os caras são foda, mano. O Brasil não é pra amadores, cara. Brasil não é pra amadores. Cara, e essa doideira toda aí, né? Isso, como a gente já comentou, né? Escancarou os problemas sociais do Brasil. Ou seja, um país que naquele momento vivia uma ideia ali de modernidade né, e se incluindo no mundo ali, almejando, né, se incluir um mundo ali de características europeias, até mesmo semelhante aos Estados Unidos, que foi a grande inspiração para a República, né, tanto que a primeira bandeira projetada aí para a República do Brasil era uma bandeira chupinhada total dos Estados Unidos, né, cara? As listras verticais só que em verde e amarelo, quadradinho azul lá no cantinho, lá com as estrelinhas, do mesmo jeito. Então, assim, era aquele anseio. Acho que, e é muito louco isso, porque não lembro quando, eu sei que foi o Marião que passou para mim, o Marião, professor de geografia que trabalha comigo, que mandou para mim um mini documentário sobre a formação da cidade de São Paulo. Ele conta, né, e ali você vê muito bem essa influência, né, do modelo estadunidense sendo aplicado. Que o inglês, São né? Paulo, Manchester. Então, mas São Paulo, por exemplo, chegou um projeto de urbanização da cidade. A cidade crescia, né, já há muito tempo. E os caras falaram, vamos consertar a cidade aí, deixar a cidade bonitinha. E aí pegaram e estudaram 2 projetos. Um projeto era um projeto de uma empresa que foi responsável pela urbanização de Paris, por exemplo. Que eram avenidas que cortavam a cidade, todas as avenidas, de certa maneira... Os famosos boulevard. Isso. E aí o que acontece, cara? E tinha a opção de você seguir um modelo meio parecido com o de Boston, nos Estados Unidos, que era um monte de arranha-céu e ponte para tudo que é lado, né? No caso aqui, os viadutos, né? Que é a característica principal da cidade de São Paulo. E aí, para fazer esses prédios, construir e tudo mais, o que os caras foram fazendo? Foram desviando o rio, foram, como que fala? Canalizando? Canalizando os rios. Então tem bueiro em São Paulo que você levanta, tem corrente de água passando por baixo, porque é tudo rio canalizado. Aqui perto onde eu moro, né? Tipo, eu moro perto da Barra Funda, aqui em São Paulo, né? Onde tem um estádio glorioso do Allianz Parque. E, cara, Barra Funda não é por nada, né? Tipo... Por que você tem que estragar o andamento do Vai. Ou vem essa toda empenhada e fala, porra, que da hora, tem até organização de São Paulo no meio do episódio. Não, tem um motivo. O trajeto original tipo, eu não sei o nome do trajeto do Rio. Trajeto do Rio. Não sei nada de geografia mesmo. Trajeto do Rio. Ele por ser um lugar plano aqui, ele é aquele... Tô morrendo agora. Cara, eu sou péssimo nessa parte de geografia. Como é um lugar plano, o rio geralmente vai em S, né? Tipo, vai fazendo zigue-zague, assim. Aqui canalizaram, tipo, pegaram e fizeram um retão. Então o rio que era um S, uma cobra em S, assim, os caras fizeram um retão. Cara, não vai dar certo, velho. Óbvio que não vai dar certo. Tem uma imagem, assim, que é de um vale, assim,
na Noruega, assim. E aí é exatamente essa cena, assim, montanha para os dois lados e no meio tem esse rio, né, indo de um lado pro outro, assim.